A paz dos seus irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom estar com você aqui na nossa Escola Bíblica Online. E nós já estamos na nossa 10ª lição do quarto trimestre de 2024. E na lição de hoje, nós vamos continuar falando das promessas de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a promessa de proteção divina. E o que você já precisa entender de princípio? Que a proteção do Senhor sobre nós é algo real, que muitas vezes nós acabamos nos acostumando com ela. E em muitas situações até imaginamos que fora as nossas forças, conhecimentos, relacionamentos que nos livrara do inimigo. Mas preste atenção no que o salmista vai dizer no Salmo de número 124. E o salmista diz assim: se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivo. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre nós. Então as águas altivas tiveram passar sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. O nosso socorro está no Senhor, que fez o céu e a terra. E preste atenção, esta proteção é dada a todos quanto permanecem na sua vontade e conhecem aquele que prometeu que a sua presença seria constante. Então esta é a nossa introdução para a lição de número 10, o Salmo de número 124. O nosso texto áureo encontra-se no Salmo de número 91, verso 11, e ele vai dizer assim, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E a verdade prática nos ensina assim: Deus promete sua divina proteção a todos quantos são fiéis à sua palavra. Então preste atenção, lição de número 10, certo? A promessa de proteção divina. Está falando de algo real, algo que se manifesta sobre as nossas vidas. Então quero te convidar a estar conosco, aprendendo e estudando. E também eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, deixar um like, deixar um comentário, o que você está achando, como tem sido esse trimestre para você, como que a tua classe está reagindo ao aprender sobre as promessas de Deus. Deixa aí um comentário, deixa um like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Todo inscrito, ele nos ajuda, como? Dizendo para o YouTube que esse canal tem sido relevante. Também aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso grupo do WhatsApp. Neste grupo do WhatsApp eu disponibilizo toda semana um material em PDF para você, um subsídio da lição, com todos os tópicos, subtópicos. É basicamente esta aula. Eu coloco algumas coisas a mais, outras eu não falo, mas é basicamente esta aula que você está assistindo hoje, tá? E também, no nosso grupo do WhatsApp, eu disponibilizo esse material aqui, que é uma leitura diária. Todos os dias um card bonito, para você poder colocar nos seus grupos do WhatsApp, também no Instagram, para chamar os seus alunos para estar com você na sua aula de escola dominical. Vai estar aqui na descrição do vídeo, também no primeiro comentário afixado. E deixa eu falar uma coisinha aí, nós já estamos nos preparando para 2025. Essa é a nossa próxima lição da Escola Bíblica, primeiro trimestre de 2025, em defesa da fé cristã, tá?
combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Ou seja, serão 13 lições falando sobre como defender a nossa fé, não somente das falsas igrejas, falsas denominações, mas também desses modismos, desse espírito de confusão que está entrando no meio da nossa igreja. E pensando nisso, eu preparei aqui um subsídio, 13 lições, já antecipadinha para você, ó. Deixa eu pegar aqui bem no meio, aqui, lição de número 7. Ó, eu peguei todos os tópicos, certo? E eu preparei um material especial para você, tá? É o mesmo tema da lição, são as mesmas 13 lições, tá? Só que é um material especial. Se você colocar do ladinho aqui, você vai ver que são os 13 tópicos, os mesmos 13 tópicos, tá? Só que daí é um material especial para você ter aí, já ir adiantando as suas aulas, tá? Esse daqui é um material mais teológico do que eu coloco nos meus subsídios, tá bom? Então vamos lá para o nosso primeiro tópico da nossa lição, que diz assim: a proteção espiritual contra o inimigo. Primeiro subtópico, proteção contra o inimigo. Preste atenção, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,8, ele deixa bem claro, ó, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário anda em derredor bramando como leão, buscando quem possa tragar, tá? Ele foi criado pelo Senhor para honrar, glorificar o nome do Senhor, certo? E a história vai explicar em Isaías 14, Ezequiel 28, onde à primeira vista fala do rei de Tiro. Se você começar a ler lá, vai parecer que vai falar sobre o rei de Tiro. Mas ele está dizendo como começa esse movimento de um anjo de Deus se tornarem nosso adversário, tá? Então vai falar do seu desejo de ser grande, a sua rebelião e também da sua queda. Então leia lá Isaías 14, Ezequiel 28 e veja o quanto é detalhado a queda e o surgimento de nosso inimigo. E a Bíblia vai dizer assim, olha, porque o diabo, o vosso adversário, meu e teu, ele anda ao derredor, ou seja, ele anda à nossa volta, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Deixa eu te explicar o que é isso. Esta revista está na minha mão, certo? Está na minha mão. Ela está segura e protegida na minha mão. Ou seja, existe uma mão que cuida dela. Mas o adversário, ele não se importa com esta mão. Ele está bramando, ele está em volta, ao derredor desta mão, ele está em volta, porque ao redor está a mão, ao derredor está o adversário, e ele vai rugindo para quê? Para tentar entristecer, desanimar aquele que está no centro da vontade de Deus, ok? Por quê? Porque ele já não está mais, o nosso adversário, não está mais no centro da vontade de Deus, e por isso ele tenta se levantar contra nós. E o nosso inimigo, certo? É o subtópico 2, os inimigos espirituais em Efésios. Em Efésios 6 e 12, ele vai mostrar que os nossos inimigos são espirituais e tem propósito de nos derrotar na luta espiritual que nós vivemos. Eu não estou falando dessa batalha espiritual que o pessoal faz e quebra maldição e amarra capeta, não. Eu estou falando da nossa luta todo dia. O que é uma batalha espiritual? Uma luta espiritual. É todo dia você tentar se aproximar de Deus cada vez mais e o nosso adversário tentar tirar a presença dele de nós. Pronto, isso é batalha espiritual, tá? Uma luta constante, todo dia, do inimigo se levantando contra nós. E ele é absurdamente organizado, tá?
ele é absurdamente organizado. Efésios 6:12 vai falar de principados, potestades, príncipe das trevas e as hostes espirituais da maldade. Está falando de uma organização espiritual. Veja bem, nós não podemos dizer, tal coisa acontece por causa disso, por causa daquilo, porque nós não temos essa clareza espiritual do que é o que. Tá? Muitas coisas já se falou, dá-se nome a demônio. Deixa eu falar para você, quem contou para você que o nome de determinado demônio é pombagira, Zé Pilintra? Mas lá no candomblé, irmãos, candomblé é a religião da mentira. Não tem nada a ver com a religião de Deus. Ou seja, tudo que se fala lá não é verdade espiritual. Nós cremos na palavra, certo? A palavra não dá nome de demônio, a palavra não dá explicação como o demônio age. O que nós sabemos? Que ele age. Ele age contra ele, a mim e contra você. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos munir do que nós temos em Efésios capítulo 6 também, que é a nossa armadura espiritual. E esse é o subtópico 3, as armas espirituais do crente, a armadura de Deus. E aí nós vamos começar a falar do cinto da verdade, a couraça da justiça, certo? O sapato, que é a preparação do evangelho, o capacete, o escudo da fé, o capacete da salvação, certo? A espada do Espírito. Tá? Aqui no PDF eu vou colocar bem detalhadinho, mas só para você poder entender. O que era o cinto? Né? Primeiro eu vou colocar a couraça. A couraça era um aventalzão de couro e muitas vezes tramas de ferro, como se fosse argolas de ferro, entendeu? Para quando viesse um ataque frontal, aquilo pudesse absorver, tá? Ele não absorvia os dardos, as flechas, mas pancada ele ajudava a proteger, para não ter corte. Então nós temos ali a couraça da justiça. Era um vestidão que ia mais ou menos até o meio da coxa, o joelho, que protegia aquele que estava lutando. Mas ele não defendia os dardos, ele defendia as pancadas. Para defender os dardos, o que tinha? O escudo da fé, certo? Uma tábua redonda ou algo maior que defendia o que? De flechas, dardos, lanças, tá? Então, dois princípios. Mas aonde tudo isso era preso? Ele era preso no cinto da verdade. Porque, irmãos, você pode ter tudo. Se não tiver verdade em você, não tem nada. Porque o reino de Deus é um reino de verdade. O reino de Deus é baseado na justiça e na verdade do Senhor. Tá? Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. João vai dizer assim, que a verdade nos libertará. Então, todo o reino de Deus, ele funciona com a verdade. O que são os calçados da preparação do evangelho? É exatamente essa disposição para caminhar e levar o evangelho, primeiro, aos necessitados, mas também a nós. Um coração firme, fortalecido no Senhor, fortalecido na presença do Senhor. E a última destas armas da armadura é exatamente a espada do Espírito. A espada do Espírito, ela é o meio pelo qual nós podemos investir sobre o maligno. A palavra de Deus, ela é a nossa única fonte, é a nossa base de regra e prática. É somente com a palavra de Deus que nós podemos vencer e lutar as nossas batalhas. E eu deixei por último o capacete da salvação. Por quê? Porque o capacete da salvação,
ele guarda o nosso órgão mais importante, que é o nosso cérebro, porque é ele que comanda todas as coisas. Lembra que Jesus ensinou no Sermão da Montanha: se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Ou seja, o capacete da salvação, ele guarda os meus olhos, ele guarda os meus ouvidos, ele guarda a minha palavra, ele guarda os meus pensamentos, ele me guarda. Para quê? Para que quando as investidas do maligno vier, eu possa estar 100% cuidado e protegido por ele. O segundo subtópico vai falar sobre a maravilhosa proteção de Deus, certo? O primeiro subtópico, a proteção de quem se relaciona com Deus. Olha, eu vou dizer para você uma coisa. O Senhor é um Deus de relacionamento, tá? Deus, ele quer se relacionar com o homem. Lembra Gênesis capítulo 3? Todo dia o Senhor vinha na viração do dia. Não porque Deus precise de nós, mas ele é um Deus relacional. E quando nós vamos para Daniel capítulo 3, nós vamos encontrar a história dos três moços: Ananias, Misael e Azarias, certo? Sadraque, Mesaque e Abednego, certo? Sadraque, Mesaque e Abednego é o nome babilônico que deram a eles para honrar os deuses babilônicos. Agora, Ananias, Misael e Azarias são os nomes hebraicos deles, nome de judeu, certo? Que, diferente dos nomes babilônicos, adoram com seus nomes ao Deus verdadeiro, certo? E eles vão ser jogados na fornalha. Eles vão ser lançados na fornalha, por quê? Porque o rei constrói uma grande estátua, manda todo mundo adorar, e eles dizem: não vamos adorar, nem que custe a nossa vida. Por quê? Porque nós temos um compromisso com Deus. E o Deus que se relaciona, no meio da dificuldade, está lá em Deuteronômio 3:27, quando eles estão sendo jogados na fornalha, todos veem 4 pessoas, foram lançados 3. Por quê? Porque o Deus que cuida já foi junto com eles. O pessoal costuma dizer que é o quarto homem. Não, não é o quarto homem, ele é o primeiro homem. O Senhor é o primeiro homem que entra na fornalha para cuidar dos seus. Livrou da fornalha? Não. Mas lá na fornalha, quando eles chegaram, o Senhor chegou antes para cuidar deles. E a Bíblia vai dizer que não houve nem cheiro de fumaça no cabelo, na roupa, nem nas capas, tá? Porque nós temos um Deus que se relaciona e um Deus que cuida. O segundo subtópico: Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Este é o verso 4 do Salmo de número 91. Duas expressões vão me chamar muita atenção, né, nesse Salmo de número 91. É a ideia do laço do passarinheiro, tá? O que é o laço do passarinheiro? São as emboscadas, as ciladas que o nosso adversário vai criando, certo? Para tentar nos derrubar, a semelhança de 1 Pedro 5,8. Em Colossenses 3,3, o apóstolo Paulo escreve assim: olha, a vossa vida está como? Escondida com Cristo em Deus. Ou seja, nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Nós estamos guardados, duplamente guardados. Nós estamos em Cristo, Cristo está em Deus. Nós somos protegidos. É este o esconderijo do Altíssimo. É o lugar da segurança da nossa alma. O cuidado do Senhor para conosco. Nós sabemos que em tudo somos atacados e perseguidos, mas o que é de Deus é gerado e conserva-se a si mesmo. E o que acontece? E o maligno não lhe toca. Não lhe toca não é porque somos bons, mas porque tem um Deus que cuida, porque tem um Deus que atende, tem um Deus que livra, tem um Deus que nos socorre.
E aí já nos remete para o nosso subtópico 3, onipotência de Deus. Esta palavra, onipotência, tá? Para nós podermos compreender ela traz o conselho de uma proteção divina, a proteção que nós precisamos. E quando nós compreendemos que a onipotência de Deus é a característica que demonstra a sua soberania absoluta sobre tudo que existe, nós podemos descansar nele. O termo onipotência, ela vem do latim, certo? E ele significa literalmente todo-poderoso. A Bíblia, as Escrituras, esta verdade é amplamente apresentada, certo? Pelo meio dos nomes que o Senhor recebe. Nós vamos ver que o irmão Abraão vai chamar o Senhor de El Shaddai em Gênesis 17:1. Em Atos 1:8, o Senhor é chamado de Todo-Poderoso. Gênesis 1:1, ele é Criador. Levíticos 1:37, ele é quem? Ele é aquele que realiza o impossível. Jó 42:2, quem é ele? É ele que os seus planos não podem ser frustrados e assim por diante. Irmãos, preste atenção, Deus, ele é zeloso. Em todo o tempo ele é cuidador. E quando nós olhamos para esses versículos, nós compreendemos que o nosso Deus é poderoso, não somente para chamar, mas também para realizar. E isso nós temos no Salmo 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Por quê? Porque o Senhor é quem tem cuidado dele. E o nosso terceiro tópico diz assim: promessas de proteção. Deixa eu começar com o subtópico 1, que é uma declaração: os inimigos serão derrotados. Detalhe, quem são esses inimigos? Esses inimigos são os inimigos espirituais, aqueles que estão tentando nos derrubar espiritualmente. Não é aquele irmão que você fez encrenca, que você discutiu com ele, não. Ele não é teu inimigo, você precisa se consertar com ele, tá? Em nossa revista é apontado a morte como sendo o último inimigo, tá? 1 Coríntios capítulo de número 15, versículos 24 a 26. Desta forma, nós vamos olhar e vamos ver que mesmo que haja levantes, porém já está tudo preparado para a vitória da igreja. Esta vitória é iminente. Por quê? Mateus 16:18 declara: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isto quer dizer que os nossos inimigos são espirituais. Aqueles que não se dão bem conosco não são nossos inimigos. Nós precisamos nos conciliar com ele. Mas os inimigos da igreja, os inimigos espirituais da igreja, eles já estão derrotados. A bandeira ensanguentada do Calvário nos leva a uma vida de segurança. E aí nós temos o subtópico 2, segurança e vitória para os que temem o Senhor. Hoje, na nossa vida cristã, certo? Nós podemos e esperamos vitória em Deus, certo? Por isso, nós devemos orar, buscando proteção, antes de sair de casa, antes de realizar as nossas tarefas, antes de comer. Ai, Emerson, mas sou eu que cozinho em casa. Mas ore ao Senhor, busque do Senhor, certo? A sua proteção antes de sair de viagem. O Salmo de número 118, no verso de número 2, ele vai nos dizer exatamente assim. Salmo de número 118, verso de número 2. O Senhor é o meu rochedo
e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Ou seja, naturalmente, devemos fazer a nossa parte, sendo prudentes em tudo, tomando cuidado com a nossa segurança. Porém, nós precisamos compreender que se o Senhor não cuidar da cidade, em vão vigiam os sentinelas. Então, a minha parte, a sua parte é estar na presença do Senhor. E o subtópico 3 vai falar sobre a abrangência da proteção de Deus. Quando nós lemos o Salmo de número 91, encontramos uma sequência de versículos. Está lá, versículo por versículo, demonstrando o eterno poder e cuidado deste Deus que cuida de nós em todos os sentidos. No verso 1, ele é refúgio e fortaleza. No verso 2, não, ele tira de nós o temor. No verso 4, ele é o rio sedento que nos abençoa. No verso 6, ele derrota todas as nações inimigas. No verso 7, a presença dele é garantida. No verso 9, o poder do Senhor faz cessar as guerras internas, externas, emocionais. É ele que tira. E no verso 10, o Senhor é exaltado sobre todas as nações. A sua graça, o seu poder e a sua misericórdia, eles se manifestam em nosso meio. Irmãos, estamos encerrando lição de número 10. Espero você na próxima lição. E entra em contato conosco para adquirir esse subsídio, 13 lições, certo? Subsídio para as 13 lições da nossa próxima escola bíblica dominical. Deus te abençoe e até a semana que vem, em o nome de Jesus.